As montanhas silenciosas do leste da Turquia escondiam algo que a ciência não conseguia explicar e que o mundo preferia ignorar. Por décadas, imagens distorcidas, rumores esquecidos e relatos desconexos foram varridos para debaixo do tempo, até que uma tecnologia moderna perfurou o silêncio da rocha e revelou um contorno impossível. Uma estrutura gigantesca, simétrica e enterrada a quilômetros de qualquer civilização antiga. Não era sombra, nem ilusão, nem acaso geológico. Era um eco. O vestígio fossilizado de algo que desafiava tudo o que se acreditava saber sobre o passado. Este vídeo revela a investigação mais profunda já feita sobre o suposto repouso final da Arca de Noé, uma formação em forma de navio. Corredores internos, anomalias químicas, padrões geométricos que não deveriam existir, e uma montanha que parece não querer testemunhas. Esta é uma história onde fé, ciência e mistério colidem em um ponto único, e onde cada camada revelada abre um enigma ainda maior. Antes de continuar, o narrador convida o espectador a comentar: de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo? Porque esta investigação atravessa fronteiras, mas agora precisa de você. O que está prestes a ser revelado é apenas o começo. As encostas secas e estéreis do leste da Turquia sempre pareceram imóveis, como se o tempo tivesse desistido de avançar ali. Não havia cidades por perto, nem rotas comerciais, nem trilhas marcadas. A paisagem se resumia a rochas partidas, ventos irregulares e sombras projetadas por montanhas antigas demais para serem nomeadas. Era um lugar que não pedia atenção, até o dia em que o mundo todo voltou os olhos para ele. Do alto, drones captaram uma marca profunda no solo. Uma forma ovalada, longa, precisa demais para ser obra da erosão, grande demais para passar despercebida. Por décadas, aquele contorno havia sido tratado como lenda local, uma curiosidade geológica, uma sutil coincidência da natureza. Mas nenhuma coincidência mantém proporções exatas por milhares de anos. Nenhum acaso cria simetria com perfeição matemática. Nenhum acidente deixa a Terra marcada como um casco fossilizado. Quando as primeiras máquinas de escaneamento de solo foram posicionadas, ninguém imaginava que estavam prestes a registrar a estrutura subterrânea mais intrigante já documentada na região. As ondas de radar penetraram o solo seco, atravessando camadas de rocha compactada. O retorno veio rápido, padrões internos que não pertenciam à geologia conhecida. As telas revelaram linhas paralelas, divisões horizontais, câmaras internas comprimidas pela passagem de milênios. Era como se um objeto colossal estivesse repousando ali, preservado pela própria montanha. Mas a anomalia não estava apenas na forma, estava também na terra. Amostras retiradas a poucos centímetros de profundidade mostravam níveis de potássio incomuns, pH alterado e presença de material orgânico fossilizado, resquícios que não existiam no solo externo. Isso significava uma coisa: algo enterrado ali havia influenciado o ambiente por milhares de anos, alterando sua química e moldando sua biologia. Plantas que cresciam diretamente sobre o contorno possuíam colorações mais escuras, como se absorvessem nutrientes diferentes. O ar parecia mais denso. Havia relatos antigos de moradores que evitavam a região por sentir algo observando. A ciência chamava isso de superstição, mas a ciência também não conseguia explicar as imagens que agora surgiam diante dos pesquisadores. Mesmo sem escavação, a formação subterrânea se apresentava como um desenho tridimensional feito pelo tempo. Era impossível identificar com precisão o que havia ali, mas igualmente impossível ignorar os sinais que apontavam para uma estrutura organizada, segmentada, potencialmente construída. À medida que os dados surgiam,
Algo mudava na atmosfera da equipe. Não era medo nem euforia. Era a percepção silenciosa de que estavam diante de um enigma maior do que todos os relatos anteriores sugeriam. E neste momento, o narrador faz um convite direto. Se inscreva agora no canal Segredos Ocultos. Isso aqui é apenas a superfície. E o que está enterrado abaixo vai desafiar tudo. O capítulo termina com uma última imagem de radar, revelando algo inesperado. Linhas perfeitamente paralelas se estendendo por mais de 100 metros sob a rocha. E assim surge o próximo enigma. Se isso não é natural, então quem colocou isso ali? A montanha onde o misterioso contorno repousava nunca foi um lugar acolhedor. Sua presença dominava o horizonte com uma imponência quase agressiva, como se tivesse sido moldada não apenas pelo tempo, mas por uma intenção oculta. Era um gigante silencioso que resistia ao toque humano, repelindo qualquer tentativa de exploração com um conjunto de fenômenos que poucos geólogos conseguiam explicar. Ao redor do local, o solo apresentava uma irregularidade estranha. Passos ressoavam de maneira desigual, como se partes da terra fossem ocas e outras incrivelmente densas. Tempestades inesperadas surgiam do nada, atingindo apenas aquela região, como se nuvens específicas fossem atraídas pela montanha. Ventos fortes percorriam vales estreitos, emitindo sons que lembravam lamentos longínquos. Não vozes, mas vibrações que ecoavam como se algo respirasse lá dentro. Exploradores antigos registraram relatos sobre bússolas que falhavam e equipamentos metálicos que pareciam perder força. Pastores locais evitavam a área há gerações, descrevendo a sensação de serem observados por algo invisível. A ciência moderna descartou esses relatos como folclore, mas conforme as investigações avançaram, alguns pesquisadores começaram a perceber que a região realmente apresentava um comportamento incomum. Campos magnéticos instáveis, correntes de ar subterrâneas, mudanças bruscas de temperatura, tudo parecia fora de ritmo. A formação ovalada estava localizada em uma zona de deslizamentos históricos. Muitos exploradores que tentaram se aproximar enfrentaram quedas repentinas de rochas, encostas que cediam sem aviso e trechos que simplesmente desapareciam após chuvas discretas. Era como se a montanha estivesse lutando para manter sua própria superfície intacta, escondendo aquilo que repousava logo abaixo. Não era uma batalha contra o tempo, era um esforço para impedir o olhar humano de alcançá-la. A vegetação também revelava sinais de resistência. Árvores cresciam tortas, sempre inclinadas na mesma direção, como se algo as atraísse ou repelisse. Plantas se desenvolviam com colorações irregulares, alternando tons intensos e opacos, refletindo anomalias químicas que pareciam vir do subsolo. Certas espécies simplesmente não sobreviviam nos limites do contorno, enquanto ervas raras prosperavam justamente sobre ele. Um comportamento que fortalecia a hipótese de que a terra ali havia sido alterada por algo enterrado há muito tempo. Conforme geólogos estudavam a área, descobriram fissuras profundas sob o solo, como canais formados por pressão interna. Alguns desses canais pareciam seguir direção semelhante ao contorno da suposta estrutura subterrânea, como nervuras de um corpo fossilizado tentando se expandir. Essa coincidência, se é que era coincidência, despertou inquietação até nos mais céticos. Então, havia os sinais atmosféricos. Detectores registraram descargas elétricas em pontos específicos da montanha, especialmente sobre o contorno. Não eram tempestades, eram impulsos isolados, microeventos que surgiam sem qualquer explicação meteorológica. Para alguns membros da equipe, isso indicava a presença de materiais antigos interagindo com o ambiente. Para outros, era apenas mais um mistério que a montanha insistia em manter. Enquanto isso, a trilha de acesso ao local permanecia instável.
Mudanças súbitas de clima, neblina espessa e um estranho silêncio que surgia do nada criavam uma atmosfera que muitos descreviam como opressora. Não havia vida animal significativa por perto. Nem pássaros sobrevoavam o ponto exato da formação. Era como se até a fauna tivesse aprendido que aquele lugar não era comum. Tudo isso fazia a região parecer uma entidade, não apenas uma geografia, uma guarda milenar, rígida, impenetrável. Cada passo dado ali parecia uma afronta ao que estava enterrado. E exatamente por isso, o narrador reforça ao espectador: inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos, porque o que essa montanha protege vai muito além de um contorno estranho no solo. Mas se a montanha tentava afastar testemunhas, houve alguém que ousou desafiá-la, alguém que ignorou as tempestades, as críticas e os perigos. Um homem cuja obsessão reabriu as portas desse mistério para o mundo moderno. E sua história começa no próximo capítulo. Durante anos, a montanha permaneceu intocada, protegendo suas sombras com determinação. Poucos ousavam atravessar suas encostas imprevisíveis. Menos ainda tinham coragem de enfrentar o silêncio denso que parecia reagir a cada aproximação humana. Mas entre esses poucos havia um homem comum, sem formação acadêmica em geologia ou arqueologia, mas com algo muito mais perigoso: uma convicção inabalável. Ron Wyatt surgiu na história não como um cientista renomado, mas como alguém movido por uma obsessão silenciosa. O mistério que envolvia o contorno gigantesco em forma de navio não era para ele uma curiosidade geográfica. Era um chamado. Um chamado que ele ouviu sem que ninguém o convidasse. Não era especialista, não tinha reconhecimento, não tinha patrocínio. Tinha apenas a certeza íntima de que aquela formação escondia mais do que poeira e rocha. Quando pisou pela primeira vez no terreno irregular, a montanha parecia testá-lo. O vento mudou, a temperatura caiu. Passos ecoaram de maneira irregular, como se o solo estivesse vivo. Era como caminhar sobre uma pele antiga, sensível, inquieta. Ainda assim, ele continuou. Suas jornadas eram marcadas por quedas, escorregões, bloqueios inesperados e longos períodos de espera. Mas a cada retorno, ele voltava com mais determinação do que quando partira. Wyatt analisou a área com ferramentas simples e recursos limitados. Coletou fragmentos, observou rochas, examinou padrões. Em seus registros aparecem elementos enigmáticos: supostas madeiras petrificadas, camadas de solo queimado, marcas lineares que lembravam a base de um casco envelhecido pelo tempo. Para uns, eram apenas anomalias naturais. Para outros, provas preliminares de algo monumental. Cada pedaço de terra que ele recolhia parecia carregado de uma história que se recusava a desaparecer. Amostras internas continham sinais orgânicos incomuns. Pequenas partículas mineralizadas surgiam com características incompatíveis com o restante da montanha. Não eram evidências conclusivas, mas eram indícios suficientes para alimentar décadas de debates intensos. Ele encontrou também as grandes pedras perfuradas, monólitos imensos com buracos em suas extremidades, que alguns acreditavam serem pedras de ancoragem de embarcações antigas. Espalhadas pela região como sentinelas silenciosas, elas acrescentavam uma nova camada de dúvida à narrativa oficial. Não havia explicação consensual para sua existência, mas sua presença, alinhada aos contornos da formação, sugeria uma relação profunda com algo ali enterrado. A montanha continuava reagindo. Deslizamentos incidentais pareciam guiados. Equipamentos falhavam sem motivo aparente. Caminhos abertos por um dia desapareciam no seguinte. Mas o Wyatt retornava, ano após ano, década após década, sempre encontrando um fio novo para puxar, uma nova anomalia para investigar, um novo padrão para mapear. A comunidade científica, muitas vezes, o tratou com desconfiança,
Argumentavam falta de rigor, ausência de metodologia formal, interpretações exageradas. Mas mesmo entre seus críticos, emergia um consenso silencioso. Havia algo ali, algo que justificava a investigação, algo que não poderia ser descartado, simplesmente com ceticismo. No fim de sua vida, Wyatt havia reacendido um mistério global. Inspirou novas expedições, reabriu debates antigos, forçou a ciência a olhar novamente para um lugar que muitos consideravam resolvido. Ele não provou a hipótese que defendia, mas deixou um legado que tornaria impossível ignorá-la. E é nesse ponto que surge a transição inevitável, porque se o trabalho dele trouxe atenção ao local, o que veio depois trouxe algo ainda maior. Tecnologia capaz de enxergar o invisível. Antes de seguir, o narrador reforça. Inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos para acompanhar esta investigação sem perder nenhum detalhe. Porque o próximo capítulo marca a virada mais importante de toda esta história. O que os próximos pesquisadores encontraram não pode ser explicado por acaso, por erosão ou por coincidência. E quando as máquinas modernas penetraram o solo, o que apareceu nas telas mudou tudo. Com o legado de Ron Wyatt ainda ecoando entre pesquisadores, uma nova geração de exploradores decidiu enfrentar o enigma enterrado sob a montanha. Desta vez, não com ferramentas simples ou intuições pessoais, mas com tecnologia capaz de enxergar aquilo que o solo escondia há séculos. A investigação entrou em uma nova era quando ondas de radar começaram a atravessar camadas profundas da Terra. O que antes era apenas suspeita, agora seria confrontado com dados científicos. À frente dessa fase moderna estava Andrew Jones, acompanhado de especialistas em geofísica, mapeamento digital e leitura subterrânea. Diferente dos exploradores antigos, essa equipe carregava equipamentos que projetavam imagens tridimensionais do subsolo com precisão milimétrica. Cada pulsação enviada ao chão retornava com informações sobre densidade, profundidade e composição das estruturas ocultas. Era como decifrar o esqueleto de uma criatura fossilizada, camada por camada, sem precisar escavar. Os primeiros scans revelaram algo que ninguém esperava. Linhas internas perfeitamente paralelas, seguindo o comprimento da formação. Não eram rachaduras, não eram falhas naturais. Eram padrões matemáticos, simetria onde não deveria haver simetria. A cerca de 8 metros de profundidade surgiam corredores estreitos. Um nível abaixo, câmaras internas com densidade distinta. Mais abaixo, divisões horizontais que lembravam compartimentos. A imagem completa parecia quase impossível. Um casco segmentado, pressionado pela rocha, preservado como uma sombra estrutural. A equipe ficou intrigada com as camadas detectadas. O radar identificou 5 zonas diferentes de compactação, como se a estrutura tivesse níveis separados. Algo coerente com embarcações antigas de grande porte. Sobre essas zonas, o solo apresentava anomalias químicas que não existiam no terreno externo. Vestígios microscópicos de material orgânico fossilizado, fragmentos que sugeriam que algo outrora vivo, madeira ou resíduos associados, havia se desintegrado ali há milhares de anos. Além disso, o equipamento registrou linhas com alta reflexão metálica. Não eram metais modernos, mas marcas que indicavam a presença antiga de elementos que poderiam ter servido como reforços estruturais. A combinação de padrões lineares, densidades incomuns e zonas orgânicas criou um retrato que nenhum geólogo tradicional conseguiu descartar facilmente. A cada varredura, a estrutura ficava mais evidente. A montanha parecia guardar a memória física de algo que não deveria estar ali, como se tivesse sido moldada por dentro. Era como observar o negativo de uma embarcação antiga, preservada não em madeira, mas na própria rocha. Os especialistas tentaram explicar o fenômeno como uma coincidência geológica rara,
Mas coincidências não criam corredores simétricos. Coincidências não replicam compartimentos. Coincidências não alteram a química do solo por milênios. Coincidências não deixam padrões internos compatíveis com a arquitetura. O mais intrigante era o silêncio da montanha diante da tecnologia. Não havia tempestades súbitas, nem falhas elétricas, nem interferência, como se ela própria percebesse que resistir já não adiantava. Agora, a ciência havia encontrado um caminho para dentro. E o que ela via desafia a fronteira entre mito e realidade. Com todas essas revelações, o narrador reforça o pedido. Inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos, porque você está prestes a presenciar a parte mais inesperada desta investigação, a revelação mais profunda. Porque se a tecnologia expôs o contorno do impossível, no próximo capítulo a verdade ganha forma e o que repousa sob a terra não pode mais ser ignorado. Quando as últimas ondas de radar foram disparadas para dentro da montanha, a imagem resultante não parecia pertencer à geologia do planeta. O que surgia nas telas não era um bloco de rocha antiga, nem uma formação acidental criada por pressões tectônicas. Era algo inteiramente diferente, algo que, camada por camada, revelava um padrão arquitetônico enterrado tão profundamente que apenas a persistência humana e a tecnologia moderna foram capazes de alcançá-lo. As análises finais revelaram 5 zonas distintas, cada uma com características estruturais próprias. Não eram variações graduais de solo ou transições típicas de formações rochosas. Eram divisões claras, separações definidas, como os níveis de um objeto construído, comprimido pelo peso do tempo. Cada camada parecia ter uma função, uma densidade específica, uma disposição interna, um comportamento químico que não combinava com a topografia natural. A primeira camada, logo abaixo da superfície, mostrava um contorno externo rígido, como se representasse a silhueta preservada de um casco. Era mais larga, curva, e seguia o formato ovalado com precisão quase perfeita. Era a marca superficial do impossível. A segunda camada revelava compartimentos menores, alinhados lado a lado, separados por divisões tão retas que desafiavam qualquer explicação geológica. As paredes internas eram detectáveis pelo radar devido à diferença de densidade. Era como observar uma estrutura interna comprimida, fragmentada, mas ainda reconhecível. A terceira camada, mais profunda, continha sinais fortes de matéria orgânica fossilizada, vestígios microscópicos que não poderiam ter se formado naturalmente ali, pequenos fragmentos de carbono antigo, níveis anormais de potássio, além de um pH incompatível com o solo externo. Esses indícios sugeriam que algum tipo de material vivo, madeira, tecidos vegetais, resíduos orgânicos, havia estado presente naquele ponto. A quarta camada apresentava padrões horizontais repetidos. Trilhas de compactação sugeriam níveis sobrepostos como pavimentos diferentes. Cada faixa parecia refletir um estágio distinto de pressão e decomposição, preservando o espaço onde outrora poderia ter havido corredores ou divisões. Não era aleatório, era organizado. A quinta e última camada, a mais profunda, era a mais impressionante de todas. Os dados mostravam uma região espessa, pesada, com reflexos metálicos dispersos, resíduos que não combinavam com minerais comuns. Era a base, o núcleo, a parte mais resistente. Ali, a densidade se comportava como se algo excepcionalmente sólido tivesse existido muito antes de se tornar um fantasma mineral. Para a equipe científica, as evidências formavam um quebra-cabeça desconfortável. Nenhum modelo geológico conhecido poderia reproduzir aquela simetria, aquelas proporções, aqueles padrões. Ao mesmo tempo, a hipótese de que aquilo fosse uma estrutura construída abria um portal para questionamentos que extrapolavam a arqueologia. A escala, a idade, a localização,
Tudo parecia grande demais, simbólico demais, improvável demais. E, no entanto, estava ali, preso na montanha, enterrado, mas não apagado, comprimido, mas não destruído. Os pesquisadores sabiam que estavam diante de algo que poderia alterar não apenas interpretações históricas, mas a forma como a humanidade enxerga suas próprias narrativas antigas. A própria montanha, antes silenciosa e resistente, agora parecia vencida pela insistência humana em revelar o que ela guardou por tantas eras. Ao final das análises, os cientistas compararam todas as camadas, todos os padrões, todos os vestígios químicos. E então, diante de todos os dados, uma conclusão inevitável se impôs. Não existia explicação natural capaz de justificar tudo aquilo ao mesmo tempo. Não era a prova definitiva, mas era a revelação mais próxima que a ciência já teve. Era o limite entre o possível e o impossível. Era o ponto em que mito e matéria se encontravam e permaneciam em silêncio, aguardando a próxima descoberta. E agora, o narrador deixa um último convite. Inscreva-se no canal Segredos Ocultos, porque esta investigação pode estar chegando ao fim. Mas o mistério que ela revela está apenas começando. A pergunta que fica ecoando após camadas e mais camadas serem expostas é simples e inquietante. Se não foi a natureza que colocou isso ali, então quem colocou e por quê? O vídeo termina, mas o enigma permanece, intacto, silencioso, eterno, exatamente como a montanha que o guarda.